Senhoras e senhores, começou mais um episódio do Modo Copa. Sejam muito bem-vindos, porque hoje tá demais. O elenco aqui tá muito novo, mas eu tô com uma figurinha repetida e eu vou começar por ele, vou falando aqui. Porque, gente, vocês não sabiam, Benoni, Rafa Blois, daqui a pouco eu apresento para vocês, mas temos o Toinho. Toinho, seja muito bem-vindo, professor de Biologia, Alvarenga, conhecido, né? Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui e dizer que hoje tem muito futebol, hein? Estudei bastante e tamo aí junto, hein? Especialista, eu tô especialista hoje. Já aproveita aqui pra dar spoiler. Já segue a gente aí, ativa o sininho pra receber notificação, curte, comenta, compartilha pra todo mundo que vai dar certo. Nem vai vir. Vai dar certo. E é por isso que o amor está no ar. Eu estou com esse casal lindo aqui, professores especialistas. Eu até brinquei com eles nos bastidores e falei assim, gente, filosofia, matemática. Professor Benoni, muito bem-vindo, obrigado por topar com a gente. E fala por que da sua matéria aqui no Modo Copa. Boa noite. Matemática. Não precisa falar mais nada. Falou de matemática, matemática está em tudo. Todos os lugares, matemática está. Perfeito. E ela, filosofia, professora Rafa Blois, seja muito bem-vinda. Boa noite. Minha matéria é a mãe de todas. Então, tô saindo na vantagem hoje. Para elevar, né? Posso? Claro. Já vou aqui, já começar integrando aqui a matemática com a filosofia, porque assim, falta na área, barreira, o cara posiciona a bola. O que ele vai ter que calcular? O ângulo. Ó, qual é a curvatura que vai fazer? A força, como é que eu bato? O vento, vem da onde? Então isso a gente vai calcular. Onde entra a filosofia? Me pergunta, Ariane, por favor. Aonde que entra, professor? O jogador que tá lá, ele fica, bato aonde? Ser ou não ser? Eis a questão. Olha o dilema. Matemática e filosofia. E aí ele usa o talma, que é o quê? Aquela curiosidade, aquele questionamento. Exatamente. Faltou você me perguntar também, e a biologia nisso? Porque, assim, biologia também, né? Exatamente. Eu vou ter que, para conduzir o meu pé até a bola, eu tenho que fazer uma contração muscular esquelética, eu vou ter que gerar energia, todo o processo para conseguir fazer. Mas antes disso, ele vai ter que calcular a altura que a bola precisa atingir para passar da barreira. Olha isso. Ele vai ter que calcular o X do vértice e o Y do vértice. Isso é só o começo, hein, galera? Isso aqui, ó. Tem muita coisa para acontecer, muito... Olha, arrasou, especialista em futebol. Estudei, né? Aqui. Estudou muito. Falei. Inclusive, hoje a gente vai falar de dois confrontos aí, Colômbia e Portugal. Tem muita coisa pra gente explanar, pra falar. E eu já até pergunto, bate-bola. Quando eu falo de Colômbia ou Portugal, o que vem na mente de vocês pensando na disciplina? Rafa Blois. Colômbia e Portugal na minha disciplina... Eu jogo pro futebol, que é um evento, né, que Guy Debord ia dizer que é a sociedade do espetáculo, que é algo comum, mas que todo mundo vê como algo que não acontece sempre. Futebol, para ele, eu sempre gosto de falar para ele, porque as pessoas às vezes querem brigar comigo, porque eu estou falando mal de futebol, eu não estou falando mal do futebol. Apenas eu estou passando a ideia, né, do sociólogo que diz que são acontecimentos normais, onde a mídia, onde a sociedade coloca como se fosse algo de outro mundo. Então, acho que dá para puxar, falando dos dois países, do futebol mesmo na prática. Perfeito, arrasou. Para levar o nosso time, eu precisava dela, eu precisava da professora Rafa Blois, professora de Filosofia e Sociologia. Agora, professor Alvarenga. E história também, tá, gente? E história também. Só para ficar claro que isso aqui é um E psicopedagoga. Olha isso. Olha isso. Aí eu questiono, quem é que... Difícil Aí eu questiono, hoje, quem é que tem sorte nesse relacionamento? É o Benoni ou é a Rafa? Então, entendeu? Deixa o seu like, avisa aí nos comentários quem que você acha que tem sorte. Claro que sou eu, né, gente? Professor Benoni, te dou a voz, matemática, o que você pensa? Hoje em dia, no futebol, a matemática está em quase tudo, porque hoje os times estão condicionando números para aquele jogador. Então, ele vai, além de calcular, além de ver a probabilidade, por exemplo, de como foi os confrontos diretos entre Colômbia, quantos gols, qual a estatística da Colômbia ou de Portugal ganhar, quantos gols foram feitos
É Colômbia e Portugal, né? Quantos gols foram feitos contra ou a favor. E agora eles estão usando aquele aparelhinho aqui atrás para medir carga do jogador. Então o jogador ele vai fazer uma razãozinha ali, ó, ele está jogando tantos minutos. Até onde ele pode ir para não estourar a musculatura dele. E aí, ó, vamos fazer um controle de carga. Por quê? Porque o número que está sendo passado para a gente é que ele está correndo muito, está ficando muita minutagem em campo. Então ele vai fazer o controle de carga daquele jogador para que ele não se machuque no próximo jogo. Então, a cada dia que passa, a gente está usando mais números dentro do futebol. Cara, que legal. Eu achei que esse aparelhinho era para dar choque pro cara correr mais. Não. Choque. E já entra na biologia também, né? A biologia eu sempre falo aí, em todos os episódios que eu participo aqui, eu sempre falo de ambiente, poluição, porque a gente está falando de Copa do Mundo e algo que é comum a todos os países, desde do mais desenvolvido ao menos desenvolvido, questões de preocupação ambiental, né? Porque efeito estufa não depende de um país ou outro, depende do coletivo, dos tratados que vão ser feitos, vai reduzir, não vai, tráfico de animais. Então, assim, como a gente fala de Copa do Mundo, eu vou bater muito nesse assunto de poluição, meio ambiente, proteção, conservação. Acho que é isso. Perfeito. E eu já até pergunto e começo com o professor de biologia, falando sobre essa questão de ecossistema, sobre essa diversidade, né? Tanto nos países que estão na Copa do Mundo, tanto Colômbia quanto Portugal e entre outros. Conta pra gente sobre essas pressões ambientais e quais são os meios que a biologia usa de forma sustentável, né, para amenizar. Então, são 2 pontos. Você conscientizar a pessoa, né, que está talvez ele comprando um animal de maneira ilegal, e você fiscalizar, né? Porque se você não fiscaliza enquanto educa, você dificilmente vai conseguir controlar esse tráfico. Se a gente pega na Amazônia, a gente tem centenas de milhares de animais que são transportados, né, aves, dentro de minúsculas gaiolas, porque alguém vai receber aquilo para vender de um comprador da Europa, por exemplo. Né? Então, assim, esses animais eles viajam dentro de container, eles viajam através de caminhões para atravessar fronteiras de maneira ilegal. Então, assim, toda essa parte ambiental, ela requer um esforço conjunto. Né? Tá, mas não é meu país, tá, mas você também tem espécies, né? Então, toda essa questão de poluição atmosférica, poluição aquática, impacta muito, mas essa parte de tráfico também, de degradação do ambiente para recursos minerais, você vai fazer uma hidrelétrica, você tem que represar, também dá problema. Então, assim, a biologia... Vários fatores. Vários fatores. E o que assim, como aluna, o que pode cair no vestibular que o aluno tem que ficar atento quanto a isso? Tráfico, questões ambientais, assim, o que mais cobra? Então, quando a gente fala de ecossistema em si, a gente geralmente vai trabalhar questões de cadeia alimentar, introdução de espécies exóticas. Uma situação, a gente trouxe o que a gente chama de escargot. Escargot é um caramujo africano. Ele não é nosso, ele é enorme. Mas vamos trazer esse caramujo africano, vamos fazer para usar como escargot. Aí não deu certo. Largou o caramujo africano aqui. Só que o caramujo africano, sei lá, é maior que esse copo aqui. E não tem predador natural. Então, qual o impacto disso? Mas é só um caramujo. Não é só um caramujo. Como ele não tem predador de topo, ele vai competir com alguém que nunca viu aquele cara, mas já tem um predador. Então ele vai causar um desequilíbrio, extinção de espécies. Então as pessoas acham assim, é só tirar aquele ser vivo dali. Não é só tirar o ser vivo dali. Né? Quando você tira, para você tirar aquele cara dali, é impossível não ter impacto na toda aquela logística que tem ali. Então, basicamente, as questões trabalham muito isso. O Enem, ele é muito superficial, porque ele costuma te dar informação só para você marcar na opção a solução do problema. Então, é muito tranquilo essas questões. Perfeito. E já fala para o aluno que está de olho, se inscrever, né? É por isso que eu falo, você tem que se inscrever, você tem que comentar, compartilhar, ativar o sininho, porque aqui vai sair várias questões que é o teu gabarito. Isso é certo. Show. Agora eu jogo para ela, professora Rafa Blois. Você falou sobre futebol, né? Movimenta paixões, narrativas, construção de identidade. Conta pra gente um pouquinho desse cenário, o que é importante também, o que até pode cair no vestibular para o aluno ficar de olho. Na verdade, a questão do futebol eu vejo por 2 lados, né? Na verdade, eu não, né? A sociologia, vamos começar com a sociologia. Ela vê um lado muito positivo, que é o lado do coletivo, né? De aproximação, de acolhimento.
porque em época de Copa do Mundo, em época desses, eu não sei se é evento, que a gente vai chamar de um evento, né? Mas acontece muita proximidade dos torcedores, porque, na verdade, eles se unem em busca de uma única paixão. Então, a sociologia trata essa coisa do coletivo, dessa união. É formada uma atmosfera unida em prol de uma mesma causa. Tanto que tem várias músicas, né, atuais e antigas, na época da Copa, que fala torcida, milhões de treinadores. Então, assim, o verde, o amarelo. Então, falando da sociologia, é dessa aproximação mesmo, onde as pessoas começam a torcer pela mesma coisa, o que não acontece normalmente, né? A gente vê aí no mundo que a gente está vivendo hoje, isso é muito bem colocado no vestibular, essa polarização, essa diferença de opiniões que a gente tem aí, é um momento positivo onde o país, né, ele está todo voltado por uma mesma causa. Agora, se a gente for puxar pelo lado da filosofia, aí a gente pode pegar um assunto que cai bastante no vestibular, que é o Platão, né? A gente pode entender que naquele momento é criado uma atmosfera de euforia. Então, é criada uma realidade paralela, né, aonde a gente pode colocar muito bem esse assunto dentro do mito da caverna de Platão, aonde os prisioneiros ficam ali observando só a sombra, né, de uma realidade que não é aquela, na verdade, mas que eles estão confortáveis naquele momento. Então, é como se fosse uma atmosfera, uma realidade eufórica, e as pessoas, quando entram naquele estádio para assistir o jogo, elas acabam esquecendo tudo que está lá fora. E é exatamente o que o Platão vai dizer com essa alegoria do mito da caverna, né? As pessoas precisam sair daquela realidade paralela que foi criada para ver o que tem lá fora. E o que tem lá fora, falando de mundo, não só dos países que a gente está tratando aqui, mas acabam ficando de fora os problemas. As mazelas da sociedade, por um minuto, ficam esquecidas. E aí, falando do Platão, eu vou até usar você como exemplo, né? Eita. Quando uma pessoa que está ali, né? É um mito, eu sempre falo isso. Ai, professora, como é que vai... a pessoa está ali desde que nasceu. Gente, é um mito, pelo amor de Deus. Um mito é algo inventado, né? Então, a gente pensa numa escola de samba, está contando a história de alguém. E aí, aquele cara que está ali preso a vida inteira, vendo sombras projetadas na parede. Ele não está vendo a realidade de verdade. Ele está numa zona de conforto, que é gostosinha pra caramba, mas que ninguém sai dali, né? Então, quando uma pessoa vai lá para fora, consegue se libertar daquelas correntes e vai ver o mundo lá fora, quando ele volta, ele é ridicularizado aqui, ó. O professor Alvarenga não sabe nada de futebol. Se ele fala isso, gente, peraí, mas lá fora a gente tem que se preocupar com as mazelas. Ele vai ser ridicularizado. Pô, peraí, cara, tá querendo acabar com o prazer da gente, mas a Copa, o evento, é como se fosse uma caverna. E aí, falando de novo como professora de sociologia, a gente precisa entender que todos nós, em algum momento, nos colocamos dentro de uma caverna. E isso não pode acontecer. O que o Platão quer com isso? Que as pessoas se libertem. Arrepiou. Ele nunca foi tão elogiado igual hoje. Ele nunca Pelo amor de Deus, gente do céu. O que é isso aqui? O Platão, ele pede para que você se liberte. Quer ver uma coisa que está sempre no vestibular agora? O TikTok. O TikTok é uma caverna de Platão. Você fica ali horas num loop eterno. O dedinho só vai subindo e você fica ali mergulhada. Aquilo ali é uma caverna. E disso a gente pode puxar um monte de assunto. Por exemplo, relacionamentos tóxicos. É uma caverna que muitas vezes a pessoa está confortável ali e não quer sair dali porque aqui é confortável. Então, assim,
são temas. A sociologia é muito fácil a gente falar que temas vão cair no Enem. Questão racial, questão indígena, feminicídio, a mulher na contemporaneidade. A filosofia é um pouco mais complicada da gente tentar adivinhar o que vai cair, porque são muitos filósofos e muitos conteúdos. Claro que o Enem tem aqueles preferidinhos, né? Os favoritinhos do Enem. Mas é muito mais difícil você apostar num filósofo e ele cair na prova com toda certeza. Sociologia é muito fácil a gente pensar que tipo de abordagem o Enem vai trazer para essa disciplina. E eu gostaria de lembrar, né, vou falar agora, as minhas 2 disciplinas, que aqui eu estou agora como Sociologia e Filosofia. Elas estão 60% da prova de humanidades são questões de filosofia e de sociologia. Então, a gente precisa ficar muito ligado nessas questões e dar muita atenção para essas questões na hora da aula, que normalmente é uma coisa que não acontece muito. A gente não tem muito espaço, né? O espaço que a gente tem é pouco por tudo que a gente precisa trabalhar, né? E estou falando do espaço em geral, né? Normalmente a gente não tem muito espaço e a gente não tem muita atenção. Eu sempre brinco que o professor de filosofia ele fica no cantinho dali da estante, porque não tem um espaço, não tem um peso, mas não tem na teoria, mas na prática pesa bastante. Fica aqui uma dica. E isso é um problema, né? Que por mim deveria aumentar. Por mim deveria, no meu pensamento, a gente aumentar matérias de humanas. Inclui como é que eu vou melhorar a sociedade, que cada vez mais eu boto, não desmerecendo a matemática, 10 tempos de matemática, 1 de filosofia, quando não você tem que dividir isso aí. uma semana da filosofia. Diferença. Mas o cara não sabe o que é uma estrutura, ele não entende o que é viver em sociedade, ele não... Tipo, eu sempre brinco com a minha esposa, eu falo, cara, me incomoda muito quando eu entro, né, o banheiro tá assim, não urine na tampa. Tipo, aí eu penso assim, será que alguém vai, se não tiver escrito urinar na tampa, então eu vou dar com a placa, tipo assim, ó, não urine em mim não, tá? Porque senão você vai se achar no direito. Então assim, falta justamente isso. E só pra fechar bonito, o homem é um lobo do homem. Que é isso? E salva de palmas pra professora. É isso. Agora, eu queria que tanto que tivesse gravado isso. Dá um corte e joga a produção. Ela dizendo pra gente que ela estava mega nervosa, que ela não sabe o que ia falar e que não vai dar. A gente tá aqui só com o Eu tô pensando seriamente em levantar e ir embora. Não, já não tem mais. Vou levantar e vou embora. Já não Que tem... isso, amigo? Agora eu vou falar mais uma coisa. Você perde todos os argumentos, né? Isso é fácil, todos. com certeza. Não tem como. Nós estávamos conversando antes. E assim, eu sou professor de matemática. Mas para que a minha disciplina ela funcione e ela funcione bem, eu preciso, e às vezes eu falo, as crianças brincam, você está falando isso porque a sua esposa é de filosofia. Não, porque a minha função como professor de matemática é fazer com que o pensamento do aluno seja mais rápido. Mas para que o pensamento do aluno seja mais rápido, ele tem que aprender a pensar. É isso, e tem sido difícil. Ensina o aluno a pensar é a filosofia. Então eu ainda acho que a filosofia demora muito a chegar na escola. A filosofia não pode ser algo que chegue só no ensino médio. Quem está ensinando esse aluno a pensar lá no fundamental? Porque eu preciso acelerar o pensamento dele, mas ele já está aprendendo a pensar? Ele já consegue fazer isso, essa crítica? Então, assim, não é algo só no vestibular. É algo na estrutura educacional. Isso fica claro quando a gente chama a gente para dar uma lida na questão, né? Então, assim, o que você não entendeu? Não, eu não entendi o que a questão quer dizer, mas a gente já revisou, tipo, a questão está perfeita. E aí, se você pedir para o aluno ler, óbvio, você não vai fazer isso, você não vai constranger, mas se você falar assim, dá uma lida na questão, ele lendo não parece que é aquela questão, porque atropela a vírgula, ou seja, jamais ele vai conseguir pensar ou raciocinar se ele não consegue nem ler. Se ele não consegue ele não lê, ele não sabe. Então ele não sabe o que é uma vírgula, não sabe o que é um ponto e vírgula. E assim vai dando. Por isso que a gente pega vários alunos, né, em semana de prova pedindo ajuda. E não é porque não sabe o conteúdo, não. Porque se você ler e falar assim, a questão pede isso. Ele, tá, então sei fazer. Quer dizer, alguns, né? Alguns. Ele não sabe interpretar o que não sabe interpretar. Interpretar a questão faz parte da prova. Entendeu? Extrema importância. É importante. E a filosofia ela vai trazer isso, esse poder de pensar. Ele vai potencializar o teu pensamento o tempo inteiro.
Não, e você trouxe uma aula sobre a Copa do Mundo, que de fato acontece, né? E esse olhar, esse pensamento não só crítico, mas também uma construção social e do que a gente vive, a gente pode até passar um pouquinho para quem está assistindo, ou para quem vai ver, para os pais também, a importância de trazer isso para os alunos, né? Da filosofia, da sociologia, de tudo mesmo. Eu acho que... Eu até fico... Professor Benoni, né? A pergunta era para você, mas complementa um pouquinho do que a professora falou e tudo mais, e como a matemática acelera tudo isso para o aluno. O aluno que ele aprendeu a pensar, e ele aprendeu a pensar de verdade, quando ele chegar no ensino médio, ele vai ter, por exemplo, a disciplina de análise combinatória, que é um conteúdo que, junto com probabilidade, é extremamente difícil, e é um dos 5 temas que normalmente o TRI vai com muito difícil, e que alguns professores têm a mania de falar assim, não, isso aqui você pode errar. Eu sou contra. Eu acho que o meu aluno tem que ir para lá para acertar as 45. Aconteceu. Se ele for errar, e ele errar uma questão de nível difícil, é melhor porque o TRI não vai baixar a nota dele. Mas assim, ele tem que ir para acertar tudo. E aí ele vai aprender a análise combinatória junto com a probabilidade. Porque, na verdade, você aprende a contar no ensino médio, que é na análise combinatória. É de quantas maneiras diferentes você pode se vestir quando você abre o seu armário. E quantas calças, quantas bermudas, quantos tênis tem lá, quantos looks a Ariane pode fazer com aquela roupa. Então, só quando ele vai ter análise combinatória que ele vai aprender de verdade a contar. Mas se ele não aprendeu a pensar, ele não consegue fazer essas estruturas e contar. É muito fácil você no futebol falar assim, qual a probabilidade de uma seleção ganhar? E a gente consegue fazer essa conta? Consegue. Imaginando um espaço equiprovável, que todo mundo tem a mesma chance de ganhar, porque todo mundo tem que ter a mesma chance, você vai ter lá um para alguma coisa pela quantidade de times que vão estar jogando. Só que assim, você tem um ranking da FIFA, e no ranking da FIFA não está assim, a França é o primeiro colocado, não sei quem é o segundo colocado, mas se todo mundo tem um espaço equiprovável, por que a França está como primeiro? Porque está sendo feitos cálculos antes, e ele está usando uma estatística que é de frequência. Qual é a frequência que a França está jogando os joguinhos delas e está ganhando? Vai ganhando uma pontuação. O Brasil vai lá, joga o joguinho dele, ganha uma pontuação. Perdeu, perde uma pontuação. E a FIFA vai montando um ranking. E aí, a partir desse ranking, ele vai dizer que quem tem mais chance ou não. Só que a probabilidade ali, ela não funciona como que deveria ser. Porque a probabilidade que cai no Enem todo mundo tem a mesma chance. Então, quando o cara no Enem chega lá para você e fala assim, qual é a chance disso acontecer? Eu vou analisar o que pode acontecer. Todo mundo tem que ter a mesma chance para poder falar, a probabilidade de um time ganhar é isso aqui. Ou pode se falar para mim assim, qual é a chance de a Colômbia ganhar de Portugal na Copa do Mundo? A matemática vai errar? Não, ela não vai errar. Ela vai fazer uma conta e falar para você, tem 10% de chance da Colômbia ganhar. Só que aqueles 10% de chance, se a gente pegar um universo de 100 jogos, dentro dos 100 jogos, ela vai ganhar 10. E quem me garante que um daqueles 10 não vai ser no dia da Copa do Mundo? Então a matemática errou? Não. Um daqueles 10 ela acertou. Um daqueles 10 ali, ela vai ganhar. Só que pode ser que ela ganhe na Copa do Mundo. Que isso, cara. E qual é a probabilidade de nascer cabelo na gente? É grande. A não ser que, de repente, de algum problema... por exemplo, lá no Japão, quando teve a explosão das bombas, e aí a pessoa nasceu com um problema, aí ela não vai nascer cabelo, mas quase o resto todo mundo vai nascer cabelo. Tô falando agora. Agora é zero. Tá bom. 0 vezes 0. Já comecei a esperando. Tá falando que Não, agora é zero. Não, era agora. Agora você tem a chance de diminuir o cabelo. De cair. Cair, Perfeito. Você trouxe um ponto importante, que é a questão da questão racial. Eu acho que isso é muito em evidência na Copa do Mundo, né? Tanto que jogadores do Brasil, Vini Júnior, entre outros, que sofrem isso. Como você traz, né, na filosofia, na sociologia, como um todo? Como que você pode explicar isso pra gente? Na verdade, isso está indo muito para a mídia agora, né? Isso já acontece há muito tempo e a gente tem, dentro da sociologia, movimentos que incentivam que o jogador realmente vá lá e denuncie, né? Porque por muito tempo, e isso é uma construção social, o racismo ele parte de uma construção social, é algo que vai sendo construído desde sempre, e as pessoas que sofriam e que sofrem o racismo tinham muito medo de denunciar, de falar,
por conta de repente, não saber como isso ia chegar à mídia, né? Porque se a gente parar para pensar, as liberdades que a democracia traz para a gente hoje é de um jeito e nem sempre foi assim. Então, tudo isso também foi parte de uma construção. Né? Então, agora, a gente tem várias questões no vestibular falando de atletas, não só no futebol, mas atleta de uma forma geral, que sofreram esse racismo, e a gente precisa entender que isso parte de uma construção que vem lá de trás. É estrutural, está na estrutura. Então, a gente precisa combater essa estrutura. É fácil? Não é fácil. Mas se cada um que fizer a sua parte, como assim fizer a sua parte? Não praticando racismo. Ou a pessoa que é vítima de um racismo, ela comece a falar, ela comece a reclamar, ela comece a denunciar, pode ser que isso um dia acabar, não vai acabar nunca, mas diminua. O que a gente tem hoje? Muitas pessoas sofrem o racismo e falam que não sofrem. Se a gente for parar para pensar aqui rapidamente, a gente conhece algumas pessoas que sofrem o racismo todos os dias, mas fala que não sofre. Por quê? Porque dentro da cabeça delas, elas não sabem, se elas falarem que sofrem, o que vai acontecer? Que retaliação isso vai trazer para ela? Então, é o que eu sempre falo, tudo isso começa lá atrás, lá na época da colonização, não só do Brasil, né, de vários outros países, e aí a gente tem o termo do etnocentrismo. O racismo é um processo de etnocentrismo, porque você acha que você é melhor do que o outro pela sua cor da pele. Então, assim, com certeza no vestibular vão ter algumas questões que vão envolver a temática, a questão racial. Por quê? Porque é algo que sempre aconteceu, tá? Mas agora as pessoas estão começando a denunciar, as pessoas estão começando a criticar o ato do racismo. Ainda a gente precisa melhorar bastante? Precisa, mas o primeiro passo é aquele que sofre o racismo, aquele que tem que dar, ele que tem que denunciar, né? E aí eu me pego eu agora não me recordo qual é o filósofo ou sociólogo, né, porque eles se misturam bastante, que fala isso. Mas tem um deles que fala que não é preciso só não ser racista, você precisa ser antirracista. Né? Eu agora não recordo exatamente o nome da pessoa que fala isso, porque são muitas frases. E os alunos falam isso, Rafa, qual filósofo... Peraí, gente, calma. Também Acho que você é enciclopédia, né? Não é assim, peraí. Tem algumas frases que são chiclete, então você consegue, né, saber na hora. Mas, assim, frases muito profundas, são muitas frases. E ele fala sempre isso, não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Né? E você precisa combater o racismo o tempo todo. Quem sofre e quem não sofre. Né? Essa eu acho que é a grande questão. É combater quem sofre e quem não sofre. Eu acho que é isso. E eu só vendo que... Não, mentira. Não precisa. Não acabou ainda. Não me pergunta mais nada, não, por favor. Gente, eu sou de humanas. Gente, e ele falou... Quando der a abertura. E o mais legal, que é a filosofia e sociologia, então ela pode conversar com ela mesma. Eu falo sozinha. Ela fala na filosofia, o cara. Aí daqui a pouco sociologia. Não, mas assim. Não. Aí a gente não tem como falar com duas pessoas ao mesmo tempo. Ela fala que é conflito ali. Ainda tem a parte histórica que ela pode puxar, que ela quiser, pelo amor de Deus. Não venha também humilhar a gente com o negócio de história também, que aí não. Fica só em uma. Entendeu? Por favor. Mas aí, a pergunta pra você, professor de biologia. Você falou de um gás pra gente. Conta pra gente um pouquinho da curiosidade, na verdade. Né? Eu tava vendo aqui, né, obviamente, eu tava dando uma estudada, e em Portugal, como eu sempre falo, níveis de poluição. Ah, mas Portugal não é país com maior desenvolvimento. Tudo bem, mas também polui. Tem um espaço limitado, tem produção de veículos, também tem incentivo de carro elétrico? Tem, mas tá longe de isso acabar o problema de poluição. Então, lá em Portugal, a gente tem esses problemas de poluição atmosférica, principalmente. E aí eu estava vendo, e eu não conhecia, tá? Que é o dióxido que eu falei, de azoto, né? E aí, lá na informação que eu estava buscando para ver, que eu fiquei curioso, estava falando que é de algumas atividades industriais lá que você libera esse gás.
Isso foi o que eu busquei de fonte. Mas é isso, mas eu nunca tinha ouvido falar desse gás. Mas independente desse gás, a gente tem o principal, que é qual gás? Agora, qual é o principal gás poluidor do efeito estufa? Dióxido de carbono? Que isso, tá vendo? É isso, a gente nem combinou. E ele sabia, o dióxido de carbono, que vai ser por muito tempo. E a gente está fazendo paliativos. Vamos botar agora energia elétrica nos carros, beleza. E depois o que eu faço com as baterias? Ah, mas a bateria dura muito. Sim, dura muito 500 km agora, mas daqui a pouco lança uma com 1000 km. E aquele carro que você comprou, o que você faz? Aí eu vou te fazer uma pergunta. O carro é elétrico. Ele carrega com energia. Sim. E o consumo daquela energia não aumenta muito? Então, na verdade, você aquela bateria é como você carregar o celular. Né? Então, ele tem uma, acho que é baixa, o Trovão tinha que estar aqui, acho que é baixa amperagem. Né? Então, você não tem esse consumo, tanto é que é ridículo. O cara botou no papel quanto você economizaria se você tivesse um elétrico em relação à combustão. Aí, no final, você ganha bastante, só que no final você tem a perda, o quê? Era 60 centavos. Agora tá 9 centavos. Olha isso, é muito barato. Só que você vai gerar um problema. O que eu faço com a bateria? O que eu faço? E tem vida útil, acho que. Eu tava vendo, acho que da BYD é 2 milhões de km. E depois a bateria, ela pede. É muita coisa, mas uma hora vai acabar. E o que você vai fazer com esse monte de bateria? O que eu vou fazer com esse monte de bateria, entendeu? Descartar, não. Então, o que as pessoas não entenderam é... O que a gente está fazendo hoje no planeta é uma coisa chamada biorremediação. O que é biorremediação? Pegar algo que dá muito problema e tentar transformar esse algo que dá muito problema em algo zero problema ou menos problemático. Então, assim, é impossível, com a quantidade de pessoas que tem no planeta Terra, não é proporcional ao espaço. É como eu chegar na savana africana, que tem lá X milhões de zebras, e do nada triplicar aquilo. Eu vou triplicar aquilo, beleza, só que vai dar desequilíbrio. E aí a gente começa o quê? Aumenta a população, só que não tem espaço. Só que a gente pensa... O que a gente faz? Verticaliza. E aí dá mais gente, só que não tem espaço para cultivar, mas, tira a Amazônia ali, tira a Mata Atlântica, tá tranquilo, vai lá no Cerrado, acaba com tudo. Então, assim, é um efeito que a gente hoje é paliativo. Quando o aluno chega para mim e tem maturidade, professor, o que você acha? Então, eu acho o seguinte, vai acabar, vai ter as eras, a gente é um bebê aqui ainda, de milhões e milhões de anos você tem as eras do planeta, vai acabar. Faça o melhor para que dure mais tempo. Você não vai estar aqui. Eu falo sempre assim, papel de Trident. Aí você pega o papel do Trident. Aquele papelzinho, jogou no chão. Aí tu, automático, tá enraizado. Às vezes você viu seu pai jogando. Então o que você faz? Paga uma pena. Você jogou 1, quando você achar qualquer lixo no chão, pega 2. Faz sua parte. Então assim, se você pegar aqueles papeizinhos de todo mundo do Brasil e mandar jogar aqui, a gente nem entra aqui. Tem muito papel, só que você só vê o seu. Então esse processo de conscientizar, ele vem junto com a filosofia, ele vem junto com a sociologia, vem junto com a biologia. Então, hoje, basicamente, o Enem trabalha muito esses contextos, países subdesenvolvidos. Ele vai trabalhar o quê? Poluição aquática, porque sabe que o saneamento básico é precário. Né? Aí vai trabalhar a parte de pecuária. O que aquela pecuária faz? Se o país é o principal exportador de carne, então tudo isso tem impacto. E o Enem trabalha de maneira muito leve esse tipo de questão. Falei bastante também, né? Ufa, ai, meu Deus, eu ia te falar pouco. E aí a gente pode lembrar, Ariane, quando ele falou, né, que o filho repete muitas vezes o que o pai faz, a filosofia tem um trabalho da ética da sustentabilidade, né? Você ter preocupação com as gerações futuras. As suas ações, elas vão impactar diretamente as gerações futuras. Achei interessante falar sobre isso. E a minha filha fala, olha, papai, quando eu levo ela ao banheiro, ela fala, olha, tem papel no chão. Eu falei, provavelmente foi o que jogou? Ela, foi um porco. Eu falei, foi um porco que jogou, minha filha, tem 3 anos. E pode? Não pode, papai. Por quê? Porque afeta a natureza. Então, assim, ali é uma esponja. Aí quando a gente, obviamente eu não vou deixar ela pegar aquele papel ali, mas eu vou lá, pego, boto, tá vendo? Não custa nada você pegar. Aí ela fala, mas não foi eu que joguei. Eu falei, então, não foi você que jogou, mas dá pra você fazer isso? Às vezes eu vou pra praia com ela e ela me vê catando coisas ao redor que não foram trazidas por mim. E aí eu peço pra ela, me ajuda a catar aqui. Aí ela pega a latinha, pega um coco, pega não sei o que, a gente corre e joga na lixeira. Aí a mensagem tá vendo? A gente tá fazendo a nossa parte. E aí eu acho muito bacana. Eu acho que o objetivo, e aí eu vou jogar logo aqui, que vai ficar gravado, e eu vou já
Tadeu já tá aqui. Eu acho que a gente seria muito bacana a gente fazer uma proposta de conscientização, pegar essa galera, ir para uma praia e fazer coleta. Você passar ali pegando, dá licença, essa latinha, aí pô, depois leva para reciclagem a latinha, né? Então, assim, essas ações são legais, né? A gente, toda vez que eu falo com o aluno, vamos no mangue. Pessoal, mangue não, mangue é ruimzão, é fedorentão. Pô, eu vou deixar quebrar um ecossistema que o mangue é? Não é, pô, você não foi o mangue errado. Mas não é cheiro de podre? Eu falei, então, tu sabe por que é cheiro de podre? Como é que é o solo do mangue? É um solo lodoso, é um solo compacto, é um solo pobre em oxigênio. Então, quais são as bactérias? Questão de prova. Quais são de UERJ? Quais são as bactérias que vão decompor ali? É a bactéria que usa oxigênio ou que não usa? Que não usa. Então, se você joga esgoto, quem vai degradar aquele esgoto são bactérias que não usam oxigênio. E aí tem um efeito colateral, o sulfeto de hidrogênio, que é o cheiro de ovo podre. Péssimo aquilo. Só que eu vou te levar agora no local certo. Aí você vai conseguir caminhar, você vai conseguir pegar lá crustáceos, ver mexilhões, entender que é uma área de berçário natural. Então tem muita coisa ali, já caiu a adaptação. O que é uma raiz escora, o que é uma raiz pneumatófora, como é que aquela planta vive se ela bebe água salgada, né? Aí tem glândula de sal na folha. Então, assim, tem um monte de coisa pra gente trabalhar. Então, eu falei demais, né? Desculpa. Eu fico emocionado. É isso. Entendeu? Ficou perto dela. Cara, isso aqui... Olha, eu tava olhando ali o Benoni com um olhar apaixonado, enquanto ela fala, a Benoni tava assim, ó. Que orgulho desse... Eu também tava aqui. Muito tava... orgulho, muito orgulho. Muito. Pô, muito. Né? Muito. Pô. Ó, eu vou te falar que na pandemia, estávamos em casa, dando aula, e eu tive o prazer de vê-la dando aulas assim. Muito. E eu aprendi muito vendo ela dar aula. Sabe qual filme que eu passei para os meus alunos uma vez? Aí a coordenadora veio questionar. Tem acho que era da Netflix, que o homem, ele tropeça, ele bate de cabeça. E quando ele acorda, tá invertido. As mulheres são a cabeça da sociedade. O cara passa no restaurante, a mulher dá um tapa na bunda dele. Não sou um homem assim. Enfim, passa um contexto. Aí eu passei, falei, cara, tá vendo aqui, ó? Olha, imagina se fosse ao contrário. O cara tá passando, uma mulher te agarra, te leva pro banheiro. Ou tu chega e o cara tá cuidando de tudo, tapinha. É legal. Aí, pô, uma boa reflexão. Aí falei de espécie, falei de tudo. Aí a questionamento da mãe é, mas qual é o objetivo do vídeo? Pra que meu filho viu isso? Então, assim, como é que você faz a mãe entender, só pela pergunta, né? Como é que você filtra? Tipo, mas por que teu filho viu isso? Mãe, a senhora já viu? O filho fala disso, esse documentário é legal. Mas tem que ser biologia. Então, mas eu falei de biologia. A biologia é muita coisa. Biologia é meu relacionamento com o outro, meu espaço. Né? Porque senão eu vou estar agredindo o outro. Então, tudo isso é convívio. E aí você tem esses problemas, mas... Legal. É que a família tem a tendência assim, você é professor de biologia, você tem que falar de enzima, aminoácido. Né? Você é professor de matemática, você tem que fazer conta. Tem que estar o tempo todo fazendo conta. E eu costumo falar com o meu aluno, eu sou professor de matemática, eu não sou calculadora. Exato. Eu sou calculadora. Então, o responsável tem essa ideia de que, não, biologia, ele tem que falar daquilo ali. Se você for pegar um filme que não esteja falando o tempo todo daquilo ali, você não está dando aula de biologia. E aí eu jogo agora também para matemática, né? Eu até brinquei, tipo, você falou da análise combinatória, falou da estatística e tudo mais. Como que isso é cobrado em provas? Eu acho que é importante até você falar para o aluno, olhar nessa câmera aqui, falar para o aluno o que pode cair, o que não pode cair, ficar de olho mesmo. Na UERJ, todo ano cai probabilidade, tá? Todo ano, com análise combinatória. Então, a análise combinatória ele vai pedir para que você conte alguma coisa. E aí pode ser... Você vai ter que identificar se vai ser uma permutação, se vai ser um arranjo ou uma combinação. Tá? A permutação é simplesmente estar mudando coisas de lugar. Então, imagina uma fila de 10 pessoas, eu quero saber de quantas maneiras eu posso montar aquela fila. Então, eu vou estar trocando as pessoas de lugares. Então, eu vou estar permutando ela. E eu vou ter o arranjo e a combinação. A ordem vai importar e a outra ordem não vai importar. Então, dependendo do que a questão for te colocar, você vai ter que saber se a ordem importa... E aí, quando é que a ordem importa? Eu vou ter uma corrida. Na minha corrida, o primeiro colocado, o segundo e o terceiro ganham uma premiação, os outros não. Então, nesse caso, a ordem importa. Eu gosto de brincar com meus alunos assim na sala. Eu vou fazer um sorteio e vou dar um bombom para 5 alunos. Independente se você foi o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quinto,
os 5 alunos vão ganhar bombom, então nesse caso a ordem não importa. Então é a ideia de que se a ordem importar, vai ser uma coisa, se a ordem não importar, vai ser outra. E aí a questão fica um pouco mais salgada quando ele pede a probabilidade, aí antes de eu calcular diretamente a probabilidade, eu tenho que calcular esses arranjos ou combinações. E aí eu vou ter que calcular antes um arranjo ou uma combinação para depois ir para a probabilidade em si. E é a hora que a questão fica mais salgada. Normalmente na UERJ é a última questão da prova. A última questão da prova é uma questãozinha de probabilidade, que vai dar uma salgadinha ali para puxar o cara que quer levar o gabarito, ele vai ter que saber aquilo ali. No Enem, as questões, a gente tem que ter 3 minutos aproximadamente para fazer a questão. A questão de probabilidade, o professor fala para você, se vier com análise combinatória, deixa por último. Porque você precisa acertar todas as fáceis. Todas as questões simples e fáceis você tem que acertar. E aí sobrou tempo, de repente aquela questãozinha ali de análise combinatória e probabilidade, então vai demorar 4, 5 minutos, e aí você vai fazer ela com mais calma, porque se você for tentar fazer ela no começo e você for brigar com a questão, e aí é uma coisa que é importante, o aluno tem que entender, não briga com a questão. Passou aquela primeira leitura, leu, ficou muito confuso, vai para a próxima que você bate só lendo. Tem uma questão que você vai ler, tu já sabe só de olhar, a resposta é essa. Essa você tem que fazer rápido, porque esses segundos que você está ganhando ali, vai te sobrar para fazer uma questão que vai te demandar um pouquinho mais. Entendeu? Então, assim, olhou, viu as fáceis, vou bater. Probabilidade com combinatória, deixa para o final. Sobrou o tempinho, tu vai lá dar atenção para ela. Perfeito. E a questão do tempo envolve bastante, né? Quando está fazendo vestibular, Enem e tudo mais. Assim, a prova do Enem, no dia de matemática e naturezas, são 90 questões. 45 são de matemática. Aí eu vou beliscar o meu amigo que falou que tinha diminuído o tempo da carga de matemática. 50% da prova do Enem do segundo dia é matemática. Então, se você diminui a carga, o aluno não treina. E, infelizmente, outra dificuldade do aluno, precisa treinar, precisa pegar a apostila e fazer os exercícios. Porque se você vai para a sala de aula e vê o professor simplesmente fazendo, tudo é fácil. Aí que tá. A gente está tratando igualmente todos os alunos, dentro da desigualdade de cada um, com 45 questões de matemática, o cara que quer fazer humanas. É isso que eu falo. Vou voltar aqui para a parte de, eu quero história. Aí entra mais, é muito mais profundo. Eu quero história, eu já sei que quero história. Já sabia que era biologia, desde que botava batendo na boca, era com bicho, não era nada de matemática. Como é que entra na minha cabeça assim, eu quero trabalhar com biologia, então probabilidade, beleza, ali uma estatística. Fração. Agora eu ficava, matriz. O gráfico é assim, toca na reta não, ou pode ser assim, se está assim afastado. Mas matriz, quando você analisa os dados e joga numa tabela, é uma matriz. Então, mas aí que tá, a gente convencer o cara que ele tem que aprender toda essa quantidade para fazer um vestibular onde ele quer humanas, mas vai fazer 45 questões, da mesma forma que o cara que quer matemática. É totalmente, assim, Todo ano a gente vê isso. O aluno que ele é de humanas, ele passa a primeira semana ali, que é a semana da prova de humanas, para ele foi maravilhoso. E aí vem a tortura. Vai ser uma semana com exatas, o cara sofrendo. Agora, o aluno que é de exatas, ele sofreu uma semana. Mas ele não sofreu com 45 questões de uma disciplina só. Imagina o caso de matemática. Vou fazer questões e redação. Mas a redação, ela tem que ser de todo mundo. Todo mundo tem que saber escrever, todo mundo tem que saber elaborar uma frase. Então, acho que é uma competência para a vida, como português, biologia, química, a matemática em si, questões de probabilidade, porcentagem. Porque é para o cara entender assim, o cara não sabe juros, que é o que ele vai usar. Eu gosto muito de falar assim, tem alunos que eles querem medicina. E ele quer medicina, ele fala assim, professor, eu não preciso de matemática para medicina. Não é específica. Ok. Mas quando eu estou dando aula de análise combinatória, eu estou te ensinando a pensar mais rápido. E na hora que você tiver com um paciente deitado, aberto, e você tiver que decidir se você corta ali ou corta aqui, o teu raciocínio tem que ser muito rápido para tu tomar a decisão. Se você demorar a tomar a decisão, aquele cara morre. Aquele paciente é o teu paciente na hora. E aí quem te ajudou a tomar essa decisão rápido foram aquelas aulas de matemática, de análise combinatória. Por isso eu matei 2 peixinhos meus sem querer. É isso. Demorei. Demorou a pensar. Matei 2 peixinhos sem querer. E a questão do raciocínio, você vê um pouco de defasado em relação a pessoas, alunos e tudo mais, professor? Tem um estudo que está dizendo que a taxa o QI da população está diminuindo um pouco. Acredito eu que seja por conta do celular. A gente está perdendo muito tempo olhando o celular.
Hoje você vê que o aluno não lê. Hoje o aluno tem a internet e ele pode pegar qualquer resultado de qualquer questão, vai estar na internet. Vai estar na internet. Mas ele não quer pegar na internet. Ele vai ficar lá olhando o TikTok, quando ele chegar na aula ele vai falar assim, Rafa, como é que faz isso aqui? Porque ele não quer. A gente está com uma geração que é a geração do 30 segundos. Eu preciso resolver aquilo ali em 30 segundos. E as questões do Enem, a grande maioria, você até consegue resolver em 30 segundos. As fáceis. Algumas não vai dar. Só o texto você vai demorar mais que 30 segundos para ler. E aí ele cansa. Eu acho até que a grande dificuldade do Enem é esse tamanho da prova. É uma prova muito grande. Maratona, né? É uma maratona, você ali lendo aquele... eu falo para os meus alunos assim, do primeiro ano, tá? O aluno do primeiro ano do ensino médio, você tem que ir fazer a prova do Enem, você tem que fazer a prova da UERJ. Ah, professor, mas eu só vai valer para mim daqui a 2 anos, 3. Só tem um problema, tu precisa treinar. Porque você está ali 5 horas olhando para aquelas letrinhas, o olho começa a lacrimejar, as costas começam a arder. Tu precisa treinar isso. Se você não treinar isso no ano que é o seu, você vai tomar bomba. O problema foi pegar uma prova que não nasceu para isso, que era usada para avaliar, e se eu vou avaliar uma vez por ano, eu tenho que ter um repertório ali para ver o mínimo que você tem que saber. Aí pegaram isso e falaram assim, bota a prova agora de todo mundo. Então, assim, isso não é uma prova para testar o seu conhecimento como a UERJ faz. É uma prova que é para ver como você está na sua trajetória, como a prova foi criada. E ainda temos mais um problema. É uma prova que está avaliando o aluno que teve aquelas matérias. Você não dá equidade para todo mundo. Não são todos os alunos que estão fazendo aquela prova que tiveram as mesmas condições. Eu sei que o aluno do objetivo teve. Até aquele que falou, mas na pandemia, se você não assistiu aula na pandemia, foi um problema seu. Você teve aula. Então, ele teve condições. Então, a gente pode cobrar. E aí, o aluno chega lá, tá muito difícil a prova. Não tá não. Foi dada a matéria. Vai ser cobrado isso. Mas se você pegar o Enem Brasil inteiro, é desleal para muita gente. E assim, Ariane, eu acho que essa prova não condiz com o tipo de sociedade que a gente tem hoje, né? A gente tem uma sociedade acelerada. Tem um sociólogo que diz que é uma sociedade excitada. As pessoas querem ter multitarefas o tempo inteiro. Sabe o pato? Que ele nada, ele voa, ele anda mal. Faz tudo mal. Ele faz tudo e faz tudo mal. Então, a gente está nessa sociedade. Então, você botar um aluno para fazer uma prova de 90 questões, seja ela da matéria que for, de humanas, de linguagem, de matemática, de biologia, 90 questões ao todo, o aluno ficar 5 horas ali sentado, lendo, isso não condiz mais com a realidade que está sendo apresentada para a gente, né? Todo mundo hoje vive uma sociedade excitada. Ninguém tem tempo de ver mais nada. Ninguém tem tempo de ficar 10 minutos ouvindo Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Ninguém quer ouvir. Não. Hoje em dia as pessoas querem no jet ski, que é muito rapidinho, é uma dancinha do TikTok. E isso é a sociedade que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente precisa adequar a vida para a sociedade que a gente tem hoje. Hoje, a gente vive uma sociedade acelerada. E isso a gente não vai conseguir voltar como era antes. A ideia aqui agora é daqui para frente e só para frente. Cada vez mais acelerada. Tá? Também é um ponto importante de prova que, dentro da sociologia, né, é uma nomenclatura de sociedade excitada. Tanto é que, quando você vê as estratégias de marketing, antes da internet, estava no sofá, aí começar a aparecer uma propaganda, tu tinha que ver. Curta, longa, até porque tu vai falar, que internet? Agora não. Você tem o Instagram que você tem que fazer uma divulgação de até 1 minuto para captar. O TikTok é 30. Então, se eu não te pegar nos 30 segundos, não se torna interessante, eu te perdi seu lead. Então, e aí como é que eu vou pegar o aluno e falar assim, tá vendo essa questão aqui que tem 10 linhas? Lê, interpreta, que ela é genética. Ele não vai conseguir ler. Não vai, porque assim, é aquilo, você tem estímulo o tempo todo, ele não vai conseguir ficar parado. Ele vai tentar, mas ele vai se perder no meio da questão. Exatamente. Daí, uma das nossas reuniões de estratégias por que o professor eu não tenho 2 tempos seguidos de matemática? Até às vezes a gente não consegue montar, mas por que a gente mudou? Agora é um de biologia, aí entra um de história. Por causa disso. Para o cara que não gosta de matemática, tortura tá 2 tempos. Beleza. Mas pro cara que não gosta de história,
também é tortura dar 2 tempos. Ah, mas o professor, então, a equipe do Objetivo ela é maravilhosa, todos os professores conseguem dar o tema que a gente propôs em 30 minutos, 40 minutos, óbvio, a gente sabe que é correria, mas a gente pensou nisso justamente porque a gente sabe, e pensando no aluno, isso aí não sou eu não, é neurociência. Se o cara ficar ali parado, ele vai atrapalhar a tua aula, 2 tempos, ele já está viajando, ele não tem o que fazer, posso ir no banheiro, dá problema. Entendeu? Então, tudo isso envolve muito mais, né? É uma maneira de você mexer no cérebro dele. Não é minha área de domínio, tá? Mas eu sei que o aprendizado ele vai ter... O teu cérebro ele quer ficar parado, né? A ideia dele é que ele fique parado. Então, você vai ter que gerar um incômodo a ele. E esse incômodo vai gerar uma informação. Na hora que você dá uma informação nova para ele, ele vai pegar a informação. E aí, depois que ele pega essa informação, ele tem um tempo para acomodação dela. Só que o aluno ele quer ficar assim, ó. O tempo todo parado, só olhando pro celular. É até por isso, eu não sei se eu comprei aquela coleção de Freud, naquela. E aí eu não sei se foi nessa parte que ele fala de acomodação. Então você estuda, acomoda, desequilibra, estuda e assim você vai evoluindo. E a gente tem que gerar esses pontos. Né? Acomodou, desequilibra, sai daí, balança. É isso. E aí você busca um patamar acima. Mas dá trabalho, né? Dá. Então, não existe... Eu falo para eles que a matemática é um sofrimento. A aprendizado é um sofrimento, então você precisa sofrer. E o aluno, por que o aluno fala para mim assim, hoje eu não sou bom em matemática? Você não quer sofrer. Você tem que pegar a questão, você tem que sentar e tentar fazer. Aí eu tenho alunos no Objetivo que falam para mim, professor, eu chorei. Que bom que você chorou. Que bom que você chorou. Você tentou fazer, você está tentando fazer. Você está se sentindo incômodo de tentar fazer. Porque eu falo para eles assim, ó, tu comprou uma borrachinha desse tamanho no começo do ano. Se chegar em julho a borracha estiver desse tamanho, tu tá fazendo alguma coisa errada, porque ela tem que estar apagada. Você tem que estar lá, ó, não, errei, vou fazer de novo, errei, vou fazer de novo. Você não pode desistir. E o aluno está desistindo. tá. E aí o aluno desiste, tá ruim na prova. Mas é porque estão sem tempo. Eu faço lá, eu vou fazer a entrevista dos alunos lá para acompanhar. Tá, me fala como é que tá a tua rotina. Muay Thai, futevôlei, academia, crossfit. E tem meu psicólogo. Aí tu fala assim, caramba, a rotina dele já está totalmente preenchida. Onde eu encaixo para ele estudar? Então é difícil. E a gente não tem o apoio dos pais em casa, né? Que não dá extensão. Aí cabe o do aluno, que nem vê o pai, vai ver de noite. Como é que ele vai estudar? Não vai. Eles falam para mim, professor, não estou conseguindo. Eu falei, então, vamos tentar conseguir, né? Mas é difícil. Gente, como ficou quanta reflexão, quanto assunto, eu acho que por conta dela, né? Com certeza. Com certeza. Esse vai ser o melhor episódio por conta dela. Com certeza. Com toda certeza, mas eu agradeço imensamente a presença de vocês. Foi uma aula e tanto. Eu acho que quem vai assistir também vai ver como que é extrema importância, quantas reflexões a gente trouxe aqui nesse episódio. Muito obrigada, professor Benoni. Nada. Muito obrigada, professora. Nada, você levou o nosso time. Obrigada, professora. Eu posso fazer uma pergunta antes? Claro. Portugal e Colômbia, palpite. Eu vou 1-0 Colômbia. Você, professora? Eu vou pela Colômbia também. Eu não sei se 1-0, mas 2-1, acredito, Colômbia. Você, Benoni. Analisando os dados né, passados, 2-1 Portugal. Portugal. Também vou no Portugal. 2-1, 3-1, por aí. Cristiano Ronaldo. Não sei se ele vem, mas vou nele. Cristiano, Tu entende, né, professor? Entendo. Cristiano Ronaldo. É isso. Muito obrigada, gente, pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigada, professores. Vamos juntos. Até o próximo episódio.